Amigos, está começando mais um podcast. Eu sou Luciano Lorenzini, sou o host para assuntos técnicos do Prodeste e aqui nós falamos sempre de plataforma, infraestrutura, sistemas, dados e gestão ágil. E hoje o tema do dia é a ES Digital, a fibra ótica que conecta todo o estado. E para falar com a gente hoje nós temos dois grandes convidados. O Maurício Rezende, supervisor de monitoramento e infraestrutura de rede WAN do Prodeste. Um prazer ter você aqui hoje, Maurício. Boa tarde, Luciano. Prazer, todo meu aqui. É a primeira vez no podcast, né? Espero poder contribuir para o tema discutido hoje. Vai, com certeza vai. E também temos aqui o grande Renato Ferraz, assessor de segurança da informação do Prodeste. Muito bem-vindo, muito prazer tê-lo aqui hoje com a gente. Boa tarde, Luciano. Vamos lá. Vamos tentar contribuir aí com um pouco de informação aí para o público do Prodeste. Legal, legal. O projeto ES Digital é um projeto que tem a rede de fibra ótica de alta velocidade do estado, que é algo que eu entendo que é de suma relevância para o funcionamento do estado do Espírito Santo e que ninguém nem sabe que existe. Eu acho que isso é muito legal, é uma coisa que o governo tem, que o Prodeste mantém. Eu gostaria que vocês explicassem para quem está assistindo aqui o que é essa rede, o que é esse projeto, como é que funciona, qual a abrangência, onde é que está funcionando. Maurício, eu vou pedir para você dar um panorama geral para o pessoal apresentar a rede. Certo. O ES Digital é um projeto, é uma rede de fibra ótica, né, que interliga todos os 78 municípios, né, do governo do estado, conectando os órgãos públicos, né, delegacias, unidades da Polícia Militar, Bombeiro, Ciretrans, né, em todo o estado do Espírito Santo, Ministério Público, fóruns do Tribunal de Justiça e demais autarquias do governo, né? Essa rede, ela conecta, como eu disse, os 78 municípios, né, uma rede de alta velocidade, uma rede MPLS, tem aproximadamente 3.800 quilômetros de fibra ótica implantada, fibra do governo do estado, né, que é gerida pelo Prodeste. Essa rede, ela não só conecta as filiais de cada órgão público, né, as suas sedes, né, permitindo uma conexão de uma velocidade, de alta velocidade, né, para você trocar tráfego a uma largura de banda de 1 gigabit por segundo. 1 gigabit. Entrega diversos serviços, né, mas o mais conhecido deles, né, quando a gente fala de ativação de um link, é a internet. Né? A internet é uma necessidade básica hoje na vida da gente, na casa da gente e no ambiente corporativo não é diferente. Né? Legal. Então, pelo que eu entendi, então, você falou uma parte legal. Não é só órgãos estaduais que estão integrados. Você falou Ministério Público, você falou Tribunal de Justiça. O Ministério Público do Estado. Sim. Sim. O foco é instituições do governo do Estado, primariamente, não é isso? Isso. Legal. E tem algum outro serviço? Quais são os principais serviços? A internet você falou, né? Principal. O que tipo de outras coisas são feitas com essa fibra entre os órgãos? Quando o Prodeste provê a conectividade com uma localidade no interior, você, na verdade, está provendo a conectividade, como eu disse, da sede até a filial, né? Tá. Você consegue conectar também ao data center do governo do estado, que hoje é hospedado dentro do Prodeste. E ali dentro tem diversos serviços que são publicados. Então você pode ter um file server hospedado no data center do Prodeste e uma delegacia da Polícia Civil lá do norte do Espírito Santo, copiando um vídeo, um volume de dados alto, né, um grande volume de dados, numa rede de alta velocidade, como se estivesse numa rede local, né, de uma empresa. Entendi. É a mais do que internet. Isso vai correr muito mais rápido por dentro da fibra. Exato. E o fato de ter acesso ao data center, né, você acaba tendo acesso aos diversos serviços que são publicados ali dentro. Então, hoje a gente tem serviço de pagamento de todos os funcionários do governo do estado. Sim. Você tem o eDocs, né, que é o carro-chefe aí, né, o sistema de documentação, né, de processos do governo. Você tem sistemas da área da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Educação, sistemas em colocation dos clientes do Prodeste. Permite a publicação de sites, banco de dados, se algum órgão quiser
uma área de armazenamento dentro de um servidor de banco de dados que é gerido pelo Prodeste. O Prodeste pode fornecer esse serviço, virtualização de servidores, backup, dentre outros serviços providos pelo Prodeste. Então, que passa pelo datacenter do Estado, corre pela fibra. Basicamente é isso. Sim. Desde um site, um sistema, até coisas de mais básicas, de baixo nível, como você falou, né? Banco de dados, VPS. Pô, muito interessante, não fazia ideia que tinha essa gama de utilidades. E quando você fala que é filial e sede, você fala dos órgãos, né? Um IEMA, um IDAF, talvez, um Sim. DETRAN, que tem espalhado pelo estado todo, né? Vários municípios. Sim, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático, né? Aham, Os terminais de ônibus, né, do sistema Transcol. certo. Hoje, se a CETURB quiser acessar as câmeras de vídeo monitoramento dessas unidades, eles fazem esse acesso pela rede de fibra ótica do governo do estado, né? Uhum. E inclusive está sendo implantado um sistema que é muito interessante, um sistema do governo do estado, que é o Cerco Inteligente, que está instalando câmeras para fazer reconhecimento facial dentro dos terminais do sistema Transcol, dando um pouco mais de segurança para os usuários, né? Uhum. Nesses locais circulam um grande volume de pessoas, né, por dia. Sim. E tem até um dado aqui que eu anotei, né? Conta. No estado tem aproximadamente 3.800 pessoas com mandado de prisão em aberto e 6.000 pessoas desaparecidas que podem ser identificadas por essas câmeras, né, com Entendi. reconhecimento facial. Então, assim, isso é uma das funcionalidades que a fibra pode Sim. prover, né? A mesma coisa, a Secretaria de Justiça quiser acessar as câmeras dos presídios, né? Quando eu cito esse exemplo, porque normalmente imagem de câmera, ainda mais essas câmeras modernas, em Full HD, requer uma largura de banda alta para poder você ter acesso àquela imagem em alta definição, né? Sim. Então, assim, são exemplos mais práticos, né? Tem possibilidade de uso de VoIP, né? Que é voz sobre IP, numa rede própria, né, do governo. Enfim, tem infinitas Realmente. opções de uso, né? A gente fornece, por exemplo, conectividade para Polícia Rodoviária Federal para acessar as câmeras da Eco 101. Eu acho um serviço interessante que a gente provê, Sim. visando a segurança assim, do cidadão capixaba, né? Muito interessante. Realmente, é só uma pequena amostra do que é possível fazer com uma rede tão potente como essa, né? Sim. Muito massa. Ô, Renato, aproveitando que estamos falando da rede, conta um pouco pra gente como que surgiu essa iniciativa, quando começou e como é que foi esse histórico. É recente essa iniciativa? É de poucos anos? É muito antiga? Como é que se deu? Essa iniciativa iniciou em 2010. 10? Já tem 15 anos. Existe uma rede Comep, chama Rede Comep, é da rede do RNP, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Okay. Quase todas as capitais, ela faz um anel de fibra ótica, é um projeto que ela tem, isso espalhado pelas capitais do Brasil. Uhum. Né? E em 2010, eles cederam para a gente 4 capilares, quatro fibra óticas desse cabo, Tá. dentro que esse anel, ele circula na Ilha de Vitória apenas, tá? Tá. Então, a gente, com essas 4 fibras que foram cedidas, a gente deu início à nossa rede. Certo. Porque as maiorias sedes, né, dos órgãos públicos estão aqui dentro da Ilha de Vitória, Sim. né? Então, a gente começou conectando a sede desses órgãos públicos, dessas secretarias. Tá? Aí, isso deu muito certo. Então, o governo resolveu expandir essa rede para a Grande Vitória. Tá? Aí, já com a fibra já do governo, um projeto já iniciado, a gente contratou o CPQD para fazer um estudo para de viabilidade, que é uma referência nacional em redes de fibra ótica, né? Sim. E aí fizemos o projeto. Começamos esse projeto, eu acho que em 2016, tá? Certo. Que espalhou para a Grande Vitória. Certo. Tá? E para você ter uma ideia, o retorno de investimento dessa rede se deu em menos de um ano. Olha. O custo que o governo pagava por link para fazer a conexão, que chama link ponto a ponto, né, na verdade, que era na época que a gente utilizava,
o custo de implantação se pagou em menos de um ano ali, mesmo contando com a manutenção do investimento, né? E por conta disso, o governo resolveu expandir essa rede para o restante dos 78 municípios, né? Então, hoje a gente ainda está em fase de implantação, mas a gente falta só um pequeno trecho na região de Pedra Azul para poder fechar os 78, o backbone dos 78 municípios, e faltam em torno aí, eu acho que acredito, uns 100 e poucos sites aí para poder concluir o projeto inicial. Não são todos os pontos de presença do Estado que vão ser conectados, porque tem muito ponto que é no interior do interior. Então, tem o interior de Pedro Canário, por exemplo. Aí tem uma escola lá que fica dentro de uma fazenda Entendi. uma pessoa. No distrito, então, o investimento, por enquanto, não compensa você fazer. E além de não ter posteamento, não ter outras coisas, né, para você fazer, você conectar. Em relação à implantação, teve vários entendimentos antes da gente partir para poder fazer, né? Certo. Por exemplo, parceria com as concessionárias de energia elétrica, para a gente poder utilizar os postes de transmissão de energia. Essa era uma pergunta que eu tinha. Não é subterrâneo, não? Tem determinados lugares. Pedra Azul, por exemplo, por ser uma região turística, a gente vai passar uma canalização subterrânea para poder não ficar fiação aparente, né? E tem outras coisas, travessia de BRs, tem alguns lugares que a gente faz, em frente da Prodeste mesmo, tem a canalização subterrânea ali. Assim. Né? Ali tem uma canalização subterrânea por conta de muitos ocupantes nos postes, né? Você anda pelas cidades, né? Pelas capitais do Brasil, você vê a quantidade de cabo de fibra que tem no Tem poste que nem aguenta a quantidade de coisa que está presa em cima dele. Entendi. Exatamente. Na Grande Vitória acaba sendo tudo subterrâneo, só um pedacinho? Não. É tudo? A maioria é poste. Maioria é poste. Interessante. Porque é muito caro você fazer uma canalização subterrânea, né? Além de dentro da cidade, você imagina um transtorno. Você cortar o asfalto, você, né? Então, é uma coisa que deveria, né, ser pensado anterior. Igual você tem em capitais aí, que você tem a canalização subterrânea, que, na verdade, passa gás, passa água, passa energia, não é só o serviço de fibra ótica, né? E esses acordos, já que é poste, é feito com a EDP, é com a prefeitura, é município a município? Como é que se deu essa parte? No caso das concessionárias, né, que são as donas, né, da rede de postes, com a EDP e com Santa Maria. Tem a região norte ali, uma parte do norte do estado que a concessão é para Santa Maria. Toda empresa, né? Aí faz um acordo de cooperação técnica, uma coisa do gênero, para poder permitir. Para a gente poder utilizar os postes. Entendi. Aí a manutenção é nossa, eles cedem o poste para poder... E a gente, em contrapartida, né, dessa seção do poste, a gente cede fibra para ligar... Geralmente eles usam para ligar as subestações deles. Entendeu? Então eles têm um serviço que eles usam, mas aí é negócio deles, né? Telemetria, né? Enfim, já não é a minha praia ali, eu não sei qual tipo de serviço que eles utilizam em cima da fibra. Entendi. Mas essa é a contrapartida. A gente interliga algumas subestações de energia da EDP, né? Até a contrapartida que o Renato citou. Está mais conectado aqui na região da Grande Vitória, né? Algumas subestações de energia deles, se tem uma conexão entre elas, né? Provida pelo Prodeste, né? A gente cede fibras apagadas para eles. Eles lançam uma última milha de dentro da subestação da EDP até uma caixa de emenda nossa, a gente faz a fusão e toda a manutenção, a partir do momento que essa conexão fica ativa, é nossa. A gente que vai prover essa manutenção. Legal. Você usou um termo que eu particularmente não conhecia, que era fibra apagada. Eu entendi isso. Só que eu entendi, vocês passam a fiação, mas não está valendo.
e o órgão, no caso a EDP, ele precisa fazer a ligação, o restinho que falta para entrar na área dele para poder conectar. Os roteadores, os equipamentos são deles, não são nossos. Os roteadores são... Só a infraestrutura de fibra, entendeu? Entendi. Então a gente nem enxerga o que eles estão passando por dentro. É uma rede apartada deles, apesar de apesar de estar no mesmo cabo. Dentro de um cabo de fibra ótica, entendi. Você pode ter de 2, 6, 12, 36, depende da capacidade. Então, são capilares. Cada capilar você consegue fazer uma rede independente. Entendeu? Então, um feixe de redes independentes passando por um cabo no poste. Entendi. Não sei se você já viu aquelas imagens que tem de um cabo de fibra ótica, aí na ponta assim estão várias iluminações. Sim, já vi uma fotinha dessa, né? tem várias. Aquilo ali cada negócio capilarzinho daquele é uma rede. É um fio que pode passar uma rede. É uma rede física independente uma da outra. Na verdade, dá para você, num capilar daquele, você fazer várias redes ainda. Internamente a cada um. Porque você faz multiplexação ali. Entendi. Mas aí já é uma coisa mais técnica. Não, mas é maneiríssimo. Maneiríssimo. Fazer a menor noção que é possível. É como se fosse sub-redes ali dentro. Você vai expandindo e fazendo. Cada rede usa um sinal diferente, entendeu? Uma relação, uma frequência. Um comprimento de onda. Em comprimento de onda. Então, cada um no seu comprimento, então você utiliza o mesmo meio físico para fazer várias redes. Isso dentro de um capilar. Dentro de um capilar. Tem vários capilares dependentes. Exatamente. Realmente dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Por isso que fibra ótica, até hoje, ainda para transmissão de grande volume, a fibra ótica não tem. É imbatível, né? Imbatível. Melhor que satélite. Melhor... Não dá nem para comparar. Dá nem para comparar. Massa. Quando você fala em espalhar isso, né, em colocar isso para todo o estado, por mais que o Espírito Santo não seja muito grande comparado a outros estados, mas ainda é chão, né? Sim. Você tem mais de 400 quilômetros de ponta a ponta para cima e para baixo para correr, ou até mais, né? Como que vocês montam essa topologia, essa estrutura? Segue via BR, dá a volta, se cai uma, vai ficar o norte todo sem... Tem alguma redundância? Como é que monta isso para garantir que alguém bata num poste, derrube tudo e fica Cachoeira e companhia sem nada lá? Como é que funciona essa lógica? Quando eu fiz o projeto da rede, você tem duas questões, né? Que você leva em consideração. Primeiro, uma estrada, né? Uma AS, uma BR para conexão. Por quê? Por conta de manutenção, de você poder ter acesso para você poder chegar acesso ao poste. Encostar com o ninho lá, subir, tá. Aí, esse é o primeiro caminho que você pega, né? Para ligar, por exemplo, um trecho entre Colatina e Baixo Guandu, por exemplo. Tá. Você está lá num trecho. A segunda consideração é se tem poste. Então, você tem que fazer um layer. Você casa um layer em cima do outro, né? Para você saber se naquela estrada tem um posteamento da operadora para você poder utilizar. Né? Ok. E a questão de redundância, você vai fechando sempre anéis. Porque se rompe de um lado, a comunicação continua do outro. Certo. Por exemplo, municípios chaves, tipo Colatina, você tem 5 enlaces, 5 trechos chegando lá. Então, eu tenho chegando de Baixo Guandu, eu tenho chegando de São Domingos do Norte, né? São Domingos do Norte. Santa Teresa, passando por São Roque, Itaguaçu, acho que é Itaguaçu e Marilândia. Então, são 5 caminhos de redundância. Certo. Pode romper 4 caminhos desses, que mesmo assim ele ainda vai ter uma saída para aquele município. Ainda tem como chegar. Isso. E você faz todos esses desenhos e sempre desembocando no data center do Pradesp. Tanto na Grande Vitória quanto no interior do estado. Entendeu? Então, essa que é a topologia usada. Entendi. Uma topologia em anéis, né, no backbone da rede. Sim. E aí essa rede utiliza protocolo de roteamento dinâmico, né, o BGP, o SPF, para redirecionar o tráfego por uma outra rota que esteja disponível numa situação de um rompimento, por exemplo. Entendi. Né, para que essa rede possa convergir o tráfego de forma automática, sem intervenção de um ser humano, né, para uma outra rota até alcançar o data center do Prodeste, né? Que dali ele vai consumir os serviços que o Prodeste provê. Entendi.
falando bem grosseiramente, é como se fosse um ping para saber se está acesa aquela rota para conseguir o roteador direcionar para o caminho que está funcionando, se for o caso, né? Sim. Eu sei que não é um ping, mas é como Ele se faz fosse. caminho do menor custo. Tem isso também. O menor custo é quantos roubos, né? Quantos saltos ele vai dar para poder chegar naquele destino, né? Entendi. Ele quer chegar de Colatina para Vitória. Ele tem que passar por quantos caminhos que ele vai ter que passar. Ele faz essa conta. O que tiver com menor custo, ele vai. Entendeu? Entendi. Isso influi diretamente na velocidade final, imagino, né? A quantidade de pulos, atrapalha, Mais ou menos, perda, porque é latência. muito pouco para o tamanho da nossa rede, né? Quando é uma operadora que tem milhões de pessoas passando, Isso. aí você já começa a fazer estou falando de uma grande operadora, uma Vivo, Sim. né? uma Vital aí que comprou a Oi, enfim. Quanto mais saltos você tem, né, naquela conexão, maior a latência, né? Porque você vai adicionando um overhead no processamento. Cada ativo que tem ali no caminho, ele vai ter um tempo de enfileiramento, um tempo de processamento, e esse tempo ele vai consumindo, ele vai aumentando a latência, né? E algumas aplicações são mais sensíveis a uma latência alta, né? Como Entendi. VoIP, videoconferência, jogos, né? Para quem, no caso de operadoras. Streaming, né? se fosse o caso. Que não... E É streaming. um pacote, né? Ele vem, recebe um tag, vai pra aí frente. o outro recebe, tem que botar a tag dele e por aí vai. Então, esse que é o custo que tem, né? Entendi. E esses aparelhos, não sei se é um roteador ou algum outro nome que dá, tem alguma regra de distância? Cada X quilômetros tem que ter um para não ficar boa a qualidade? Ou é meio que dependente disso? Nós temos algumas SFPs, né, que são módulos que você conecta nas interfaces de rede dos roteadores e elas possuem uma capacidade de transmissão de dados e uma capacidade máxima de questão de distância, né, que o enlace pode ter. Tá. Então, dependendo do backbone, dependendo da distância do ponto A ao ponto B, a gente tem que usar um tipo de SFP, né? Nós temos SFP de 10 km, 20 km, 40 km, 60, 80, 120 km. Né? 120 é uma distância boa já. É o máximo que a gente tem hoje. Tá? Aqui. Não, mas já é Não, pouquíssimo salto, sei lá, eu acho que 120. nem sei se tem, né? Estão falando que já tem de 200 quilômetros, eu não sei. Nós ainda não temos. A gente não, mas eu estou falando Sim. já homologada, né? Não sei se... Mas usado para valer, temos de 120, inclusive. Mas você imagina, a gente está falando de 120 quilômetros entre um município e outro. Não é de lá de cima, de Pedro Canário até... sempre de um município para o outro, porque quando chega num concentrador que está no município, ele regenera o sinal e manda para o próximo, entendeu? Para o próximo trecho. Então, você não... Legal. Pela conversa aqui, pelo visto, você deu exemplo de Colatina, você, pelo visto, foi usada a estratégia de ter grandes cidades do Espírito Santo para poder usar como bases, né? Colatina é um exemplo, talvez algum em Linhares, em Cachoeiro. Quais são esses grandes centros de repetição aí? Estão aonde no estado? Cachoeiro, Colatina, Linhares, São Mateus, assim, que eu me recordo de cabeça, são esses, né? No interior do estado, né? Porque tem a ver também com a quantidade de pontos de acesso que possuem naquele município. Tem município que é muito pequeno. Acho que eu posso dar um exemplo aqui, né? São Roque do Canaã, pouquíssimas unidades do estado, né? Normalmente é uma unidade da Polícia Militar, Incapé, mas tem municípios que são muito grandes, né, de uma população grande, que acaba gerando a necessidade do poder público estar mais presente ali, né? Você vai ter outros órgãos lá, né, além desses, mas... Exato. Entendi. E os anéis, eles são fechados basicamente nessas grandes cidades? Ou não, é independente, né? Os anéis principais. Nem sempre, não é que fecha um anel, né? Na verdade, cada anel pode pegar mais de um município, né? Mais de 2 municípios, na verdade. Geralmente pega, né? Sim. Mais de 2 municípios. A gente tem em cada município tem os pontos de concentração, né? Que são os POPs, né? Que é o termo de operadora, né? Esses POPs, pontos de concentração, concentram as conexões, né, dos pontos de acesso daquele município. Às vezes você tem um site que é um pouco mais crítico, tem dupla abordagem, aí fala com o POP concentrador daquele município e do município vizinho, né? E os pontos de concentração da rede tem sempre ao menos 2 rotas por caminhos redundantes, né, distintos. E alguns casos, como que o Renato citou aqui, né,
podem ter até 5, né, backbones, né, conexões por caminhos distintos. Então, a gente procura sempre traçar novas rotas de forma que, se houver mais de um incidente, ele conseguir rotear o tráfego e aumentar a disponibilidade dos clientes que estão conectados nessa rede, né? Tá aqui. O importante é o seguinte, não tem nenhum município que não tenha pelo menos 2 caminhos. É isso que né? É esse que é o que foi o desenho da topologia. Todos os municípios. Os municípios que são mais chaves, né? Que tem uma população maior e, consequentemente, mais pontos do governo para atender. E esse sim tem, geralmente, uns caminhos redundantes, mais caminhos. Né? Entendi. Massa. Como é que se dá a manutenção disso, assim, no dia a dia? Vai gente do próprio Prodeste, a empresa contratada, é um misto disso? Certo. Como é que funciona? A manutenção, ela está sob responsabilidade do Prodeste, né, obviamente. Sim. Só que nós temos empresas contratadas que atuam nessa parte de manutenção, né? A gente tem um NOC, que é 24/7, 24 horas, 7 dias da semana. Esse NOC, ele dá o primeiro combate, né? Ele faz o tratamento dos incidentes que a ferramenta de monitoramento detecta, né? Certo. A ferramenta de monitoramento, ela vai registrar esses incidentes na ferramenta de Service Desk. Esses incidentes são triados para o NOC, e aí o NOC da nossa empresa contratada vai iniciar o tratamento. Quer fazer um contato, né, com o local para verificar se é falha elétrica, se o equipamento às vezes pode ter travado, e um restart no equipamento. É um procedimento padrão, né? Certo. E feito esse primeiro combate, constatado que pode ser um rompimento de fibra, é feito o acionamento da outra contratada de manutenção dessa fibra. E aí cabe o Prodeste fazer a gestão desses contratos, tanto da empresa do NOC terceirizado, quanto de manutenção de fibra ótica, né? Compete a gente fiscalizar todos os materiais que foram consumidos nessas manutenções, documentar todas as mudanças, né, que foram geradas, né, durante a manutenção. Precisou inserir uma caixa de emenda, consumir uma reserva técnica, todo o trajeto da fibra ótica a gente tem que documentar isso numa ferramenta própria nossa, né, até para a gente poder ter uma visão real de como a rede está implantada hoje, né? Se a gente precisar fazer uma ativação de um novo site, uma demanda que chegar para a gente saber que ali naquela rota tem um cabo ótico nosso, tem uma caixa de fibra nossa. Isso vai ser necessário para a gente poder planejar novas conexões, né? Entendi. E assim, rompimentos, acho que em qualquer operadora, né, pelo fato dos cabos serem aéreos, eles ocorrem diariamente, né? A gente está falando do estado inteiro. Eu fico imaginando que uma rede desse tamanho deva dar manutenção com frequência, né? Não sei se é semanal, se é diário, como é que... Qual o nível de incidência de problema que tem? Como é que... Olha, incidente é todo dia. Todo dia? No estado do Espírito Santo, de norte a sul, é normal, acho que em qualquer operadora, ter rompimento, até porque a maior parte da rede ela é aérea, né? Então, causas dos rompimentos são diversas, né? Acidentes veiculares, né? Queda de poste, queda de árvore, linha de pipa, incêndio nos postes, né? Causado por algum curto-circuito de equipamento, né? Ligado nesses postes. Às vezes uma ligação clandestina também acaba gerando um curto-circuito e gerando incêndio no posteamento, e aí acaba derretendo os cabos, né, de fibra que tem ali, gerando rompimento. Algumas manutenções emergenciais por exemplo, um poste está na iminência de cair, aí a concessionária de energia elétrica ela é obrigada, até para evitar um risco de algo pior acontecer, né, uma fatalidade, ela tem que trocar o poste, e aí corta todo o cabeamento de telecom que tem naquele poste ali. Nosso e os dos outras empresas também, né? Corta Sim, tudo. de forma emergencial, né? Sim. Claro, sempre tem as trocas de postes que são programadas, né? Aí essas a gente também faz um acompanhamento,
a gente analisa se a gente tem cabo do Prodeste naquela rota e caso tenha, a gente agenda com a nossa contratada de manutenção de fibra uma atividade conjunta, né, de uso mútuo, né, para a concessionária ela faz a troca do poste e depois as operadoras têm que ir lá para fazer a adequação do cabeamento conforme as normas de compartilhamento de poste das concessionárias. Tem Entendi. conjunto de regras, né, a serem respeitadas até para evitar o corte do nosso cabo, né, em caso de inconformidade, né. Isso acaba evitando o corte do nosso cabo. Então, é mais uma manutenção preventiva do que corretiva, essa de manutenções programadas, né? Sim. Enfim, E tem outros também o tipos. Vandalismo, carga Eu ia alta. perguntar isso. A gente, infelizmente, tem muitos casos de usuários de droga, que às vezes corta o cabo achando que tem fio de cobre ali dentro. Inclusive, uma curiosidade, tem algumas operadoras que colocam até uma tag, né, colocando assim, sem valor comercial. Infelizmente, isso acontece bastante, né? Equipe de poda de árvore, de município, às vezes, infelizmente, uma contratada do município acaba, ao invés de podar somente os galhos das árvores, acaba podando o nosso cabo. Tá tudo emaranhado, ele acaba cortando, né? Isso. Caminhão, uma carga alta passando, acaba rompendo o nosso cabo. Entendi. Enfim, são diversas possibilidades, né, de rompimento que podem ocorrer. Entendi. O monitoramento disso é em tempo real? Quanto tempo leva para saber que teve um problema e começar a acionar alguém na ponta, assim? A nossa ferramenta de monitoramento, ela faz o monitoramento dos roteadores, né, dos ativos de rede que compõem essa rede. E a gente detecta quando um enlace de um ponto A ao ponto B ficou indisponível, né? E aí, com isso, a gente dá aquele segmento, né, no tratamento do incidente. A ferramenta, assim, ela faz checagens periódicas, normalmente a cada 5 minutos, 3 minutos, né? Não é exatamente em tempo real, mas é um intervalo de tempo muito curto. É o suficiente. Então, um rompimento no norte do estádio, até 5 minutos, o Prodeste já está sabendo que rompeu, já está ativando. Vai gerar um incidente, vai ser... o nosso NOC vai ser informado, mas saber que é rompimento é só depois que entra em contato. Porque às vezes pode ser uma falha elétrica, né? Por exemplo, um ponto de acesso, faltou energia. Né? E o nosso NOC ele é remoto, ele não tem como saber se o local lá, o roteador do Prodeste está energizado, né? Entendi. Falando de ponto de acesso. Ele vai saber que tá off e não sabe por quê, mas vai alertar. Aí vai investigar. Entendi. Já teve localidade que o cara saía, acabava o trabalho dele, ele desligava o roteador. Achava que era para desligar tudo aqui e sai desligando as coisas. Acontece. Às vezes ligavam um frigobar no mesmo circuito e aí desarmava o disjuntor. Tem um monte de situações, né? Esses pontos nos locais mais fora da folha, digamos assim, mais afastados, realmente locais do governo do estado, né? Um batalhão da polícia, é um posto de saúde se tiver uma coisa. Realmente são unidades remotas do governo do estado de alguma forma lá, ponto de presença do estado. Entendi. Então está sujeito realmente a intempéries e aos servidores que lá trabalham, né? Sim. Agora, isso são os pontos finais, né? O que é atendido o que é beneficiado pela conexão da fibra ótica. Mas tem os pontos concentradores, que é o POP, que ele tinha falado lá. Esse a gente tem um carinho melhor com ele. Lá já tem um no-break, tem um circuito independente, então você tem esse é mais difícil de alguém desligar ali. Uma robustez, né, digamos assim. Mas pode acontecer também, né? Esses são os maiores, né? Que fazem parte dessa lógica de roteamento. São os concentradores da rede, né? A gente instala, além da questão da fibra por caminhos distintos, a gente instala no-breaks de 3 kVA até para contornar eventuais surtos elétricos, né? Falta de energia, enfim, qualquer problema elétrico que ocorrer no site, o no-break ele tá ali para segurar a carga do roteador e não afetar o funcionamento da rede. Entendi. E pensando agora no projeto como um todo, estamos em 2025, né? Lá em 2010 começou em Vitória, 2016 a rede metropolitana. Falta ainda muitos pontos
previstos nos projetos originais para completar o que se previa dessa rede? Já completamos tudo? Que pé que está a implantação da rede como um todo? Como você falou, é faseado, né? A gente começou na Ilha de Vitória, passou para Grande Vitória, agora estamos no interior do estado, e sempre com um número de sites pré-definidos, né? A gente está indo para o interior do estado, atendendo principalmente a região metropolitana, né? Urbana, né? Urbana, isso. Do município. Sim. A sede. Então, o que foi planejado, a gente entrega em 2025. Nesse ano a gente vai entregar a rede completa, tá? Legal. O backbone já está praticamente fechado e mais uns 100 e poucos pontos aí para ligar e a gente termina. O total de pontos previstos para esse ano, então, é qual o total? É 500? É 1.000? É quantos? 803. Isso também não é uma coisa muito fixa, por quê? Porque a rede, na verdade, quando a gente foi feito o planejamento, fizeram um levantamento de todas as unidades conhecidas de órgãos, né? Hospitais, escolas, unidades da polícia, bombeiro, etc. Só que existem unidades descentralizadas, né? São setores, às vezes, administrativos, que o conhecimento não é de conhecimento geral, né? Às vezes é uma particularidade daquele órgão. Né? Vou dar um exemplo aqui, né? Lá em Colatina a gente tem um hospital que tem um setor administrativo que não fica dentro do hospital, né? Em outro prédio. Né? Fica em outra localidade. E isso a gente não tinha conhecimento, né? Dessa informação. Então, assim, além dessa questão que eu citei do mapeamento dos pontos que era de conhecimento, né? A rede ela está em constante expansão, né? Pelo visto. Mudança, né? Às vezes um tribunal de justiça alugou um andar num prédio comercial que vai funcionar uma determinada vara e aí precisa fazer uma ativação de um link ali para atender o tribunal de justiça, né? Por exemplo, a gente teve ali na Fernando Ferrari aquele antigo prédio da Xerox, né? Vai ser uma unidade do Tribunal de Justiça. A gente acabou de fazer a ativação de lá. Entendi. É comum ter esses remanejamentos, mudanças de endereço, desativação, que às vezes algumas unidades, prédios públicos, né, onde funcionam repartições públicas, né, corrigindo minha fala, são prédios alugados. Né? Tem unidades que são prédios próprios, né? E tem unidades que são alugadas. E aí, quando encerra o contrato, eventualmente a gente precisa remanejar o link. A CEDU mesmo, tem escola que é municipalizada. Então, essa escola existia, estava conectada, aí ela passa a ser gerida pelo município. Aí ela sai do escopo do projeto. Né? Porque ela já não faz mais parte do Estado. Por isso que você usou mudança e não expansão, né? Tem ponto entrando e ponto saindo o tempo todo. Exato. Esse projeto é em torno de 800 pontos. Somado com 480, né? Em torno de 480, né? Na Grande Vitória. Sim. Então, no total vai dar aí uns 1.200 e pouco. 1.200 e pouco. É, bastante ponto. Hoje conectado está 1.100 mais ou menos, né, Maurício? Já prontos? 1.064 sites ativados no dia de hoje. Hoje isso já funcionando plenamente. Né? Então já está no finalmente, mais de 90% já está ativado. Vão ficar fora desse projeto cerca de 150 pontos. É o que eu te falei, que é no interior do interior. Sim. Né? E muitas vezes não compensa. É uma escola dentro de uma fazenda que tem uma sala de aula e 5 alunos. Talvez seja melhor você botar um Starlink lá. Por exemplo. Né? Por exemplo. Né? Porque você não tem posteamento. Muitas vezes não tem nem energia elétrica, entendeu? Você não tem nem como fazer a fibra chegar, porque você não tem infraestrutura para chegar lá. Até teria, porque a gente implanta poste também. Igual faz canalização subterrânea, a gente implanta poste. Só que você tem um custo, né? Muito mais e muitas vezes essa estrada que vai para lá é dentro da propriedade do cara. O cara, como que você vai fazer do proprietário rural? Entendi. Que é um dos grandes problemas que a gente tem no interior do estado. Tá? Porque os posteamentos das operadoras passam dentro de fazendas. O cara não deixa você entrar. Aí ele quer dinheiro para você passar. Aí tem que explicar que não tem cunho comercial, que é para atender o Estado, para atender segurança, polícia, saúde, educação.
Já tivemos, inclusive, problemas, né, de alguns proprietários Delegacia, né? rurais, né, de romper intencionalmente o cabo do Prodeste, gerando disponibilidade em serviços públicos, né, delegacias, escolas, porque o cara, ele queria uma contrapartida, ele não aceitava, e assim, o poste é da EDP, né? Então, enfim, gerou até boletim de ocorrência, né? O proprietário foi intimado pelo delegado pelo crime de interrupção de serviço público, enfim, tem uma série de consequências aí. Nossa, todo dia uma aventura tratando com essa rede, né? Todo Sim. dia. Trabalho não acaba. A gente é obrigado a registrar uma ocorrência, porque tem um custo, né, para você manter. Então, o delegado que, nesse caso aí específico, ficou de fora o serviço que era dele. Ele foi lá atrás do cara, queria prender o cara lá. Recentemente, no sul do estado, teve uma situação, teve um rompimento, a gente acionou a nossa contratada. Ao chegar lá, o nosso técnico da contratada viu que uma contratada de um empresário estava fazendo poda de árvores e estava jogando os galhos cortados em cima do cabeamento de telecom das operadoras sem nenhum tipo de preocupação, né? E rompeu o nosso cabo, gerando prejuízo para a gente, né? E aí, nesse caso, a gente acionou a Polícia Civil, a delegacia do município foi até o local fazer a averiguação dos fatos, enfim, a gente conseguiu contornar a situação e o proprietário rural arcou com o custo do dano causado ao poder público. Entendi. Ótimo. Pô, bacana, cara. A gente tá vendo aqui até algumas dificuldades do dia a dia, né? Você cuida da manutenção. Mas, Renato, na implantação em si, nessa expansão, teve outro tipo de dificuldade? Imagino que dificuldade todo dia tem, né? Dificuldades são... É difícil até de lembrar todos, eu acho, né? Mas começa pela parte de licenciamento, né? Licenciamento. Você tem que ter a licença da própria operadora. Você faz um acordo de cooperação técnica, mas você tem que fazer o projeto. Ela tem que aprovar o projeto para saber se aquele poste tem a capacidade Da concessionária, né? Da concessionária, né? De aportar o cabo que você está planejando. Você tem licenciamento de DR, de DENIT, ambiental, IEMA, apesar que geralmente o poste já está lá, mas você tem que pedir, nem que for dispensa de licenciamento ambiental, existe também. Você tem que desviar rota, porque, por exemplo, Soretama, que tem aquela reserva de Soretama ali na Eco 101, ali, né, no norte do estado. Não tem poste, não tem jeito, você não consegue fazer canalização subterrânea. Não pode, né? Entendi. Aí você tem que contornar, mudar o projeto, contornar, e, enfim. E proprietário rural. Proprietário rural é o mais difícil. O mais difícil, tá? A grande maioria foi no convencimento, porque o filho do cara estudava na escola lá e a escola ia ser beneficiada, ou ele se comovia, né? Sabia que não, né? Enfim. Mas entender a motivação. Quando ele tenta, mas aí, quando ele vê que não tem cunho comercial, que é para atender o Estado, então ele acaba cedendo. Mas tem gente que não, que quer dinheiro ou quer link de internet. Ele acha que é uma operadora, entendeu? Então que queria pagar para poder passar dentro da terra dele. Não. Então é bom saber que a maioria dos fazendeiros capixabas aqui tem um bom coração e consegue entender que é para melhoria aqui do nosso estado, né? O bem comum. Massa. E eu perguntei o final, né, como é que estava, quanto faltava, quais são os próximos passos para esse projeto S Digital como um todo? Os próximos passos, né? Eu já tinha começado a iniciar, que a gente finaliza esse ano ainda. Né, isso. O restante do projeto que foi concebido. E a gente já iniciou uma conversa com as sedes sobre a possibilidade disso virar uma concessão ou uma PPP. Olha. Para fazer a manutenção da rede toda. O intuito é desafogar o Prodeste na parte de manutenção. Né? E quando eu fiz o projeto, eu já previ no backbone uma capacidade ociosa. Para quê? Para quem for fazer a manutenção e operar a rede, né, nesse intuito, ele poder
prestar serviço em cima dessa rede. O que a gente está direcionando, tentando direcionar, é aquele presta serviço também para ente público. Sim. Como se prefeitura tem muita demanda, né? Sim. A gente mesmo já foi procurado, mas a gente não é o nosso core business, entendeu? Sim. Então, Aracruz mesmo tinha 159 pontos, eu acho lá, queria que a gente conectasse. Entendi. Então, você imagina, nos 78 municípios tem um mercado aí grande aí de entidade pública, né? Sim. Com necessidade de conexão. Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, que não tem, né? E o mais difícil foi feito, que é chegar até o município, linha principal, né? Exato. E outra coisa, né? Quando você fala de internet, esses pequenos provedores que estão lá no município, lá no Pedro Canário, por exemplo, Sim. ele compra internet aqui na capital de Vitória. Ele faz tipo uma Então sublocação. tem que ter alguma fibra, alguém que tenha fibra para fazer o transporte para ele lá, Entendi. para ele poder fazer a conexão, para ele poder vender lá no município que é mais afastado. Entendeu? Entendi. Então tem vários tipos de negócio que pode ser feito em cima disso. Já houve um primeiro chamamento público, uma PMI, eu não sei se vocês sabem, né? PMI como que chama? Mas enfim, o mercado, o governo fala assim, eu estou precisando disso aqui. E o mercado oferece ideias sobre o projeto, né? A gente delimita o escopo e isso aí já tem 2 empresas que pré-selecionadas, que apresentaram interesse de fazer uma modulação do projeto, né? E estamos aí nesse processo. Provavelmente daqui uns 2, 3 meses a gente já tem um projeto aí que vai virar, não sei eu, se vai virar uma concessão, uma PPP, ou se não vai ver que não é viável sair por esse caminho. Entendi. Entendeu? Então tá nesse ponto aí. É legal, o projeto vislumbra uma continuidade. Né? E além dele fazer a manutenção, a gente tem uma redução do custo do governo, né? Porque é uma receita acessória que o governo possa usufruir aí para diminuir o custo de manutenção dele. Entendi. Né? Além de melhorar a conectividade do estado todo. Como todo, né? Fazendo uma analogia, assim, com um exemplo um pouco mais prático, né? A Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, ela tem uma fibra que contorna a Ilha de Vitória, são 55 quilômetros de fibra ótica implantada, no qual a gente utiliza alguns pares de fibra desse cabo de 36 fibras, que é o que o Renato citou anteriormente, que é onde nasceu a rede ótica do governo do estado. A RNP fez uma PPP, né, Renato? E a empresa que venceu essa disputa, ela ganhou o direito de explorar comercialmente um par de fibras, né, desse cabo dentro de Vitória, né, que é a abrangência do cabo da rede da RNP aqui em Vitória, e em troca a contrapartida é fornecer a manutenção dessa fibra. Então, o que está sendo proposto não é exatamente isso, mas é algo que seja vantajoso tanto para as empresas, né, de telecom, quanto para o governo do estado, né? Ser algo sustentável do ponto de vista econômico, né? Você explorar comercialmente o potencial que essa fibra de norte a sul do estado possui, e o que está sendo analisado nesse estudo é qual é o cenário econômico, social mais vantajoso para o poder público, para a gente poder implementar de fato essa PPP, né? Massa. O intuito do governo tem toda a parte social aí, a gente tem que, né? A gente não pode olhar também só o financeiro, né? Sim, é muito importante. Muito importante. Lembrando que, obviamente, o potencial financeiro, comercial, né, que a fibra tem dentro da capital é totalmente diferente de uma fibra que às vezes interliga um backbone numa área rural, por exemplo, né? Você tem bem menos potenciais clientes, né, que poderiam estar sendo atendidos por essa fibra ótica, né? Então, o cenário não tem como ser necessariamente o mesmo, né? Tem nuances diferentes, né? Sim, o negócio é diferente, é aquilo que eu te falei. No interior do estado é mais transporte, você faz outro tipo, porque tem vários tipos de serviço em cima de fibra ótica, né? Então não é só a conexão final da pessoa.
Você tem outros serviços agregados aí. Grandes indústrias, que ela quer uma conexão direta dela com aquela... Aracruz, por exemplo, supor, né? Uhum. Ela tem... Aqui tem... Lá em Aracruz, a fábrica. Ela tem um escritório. Ela quer uma fibra pagada entre ela para ela fazer uma rede exclusiva dela. Uhum. Então, tem vários tipos de negócio aí que Tem pode ser. possibilidades aí, até Pode- para exatamente. ajudar a financiar o projeto como um todo. Isso aí. Legal, gente. Então, ponto final do nosso podcast de hoje, gente. Agradeço de coração a presença de vocês, Maurício e Renato, para fazer as considerações finais de vocês, para a gente poder finalizar. Bom, gente, eu agradeço o convite, Luciano. Espero ter contribuído para o tema, né? Ter falado um pouco do nosso dia a dia, né? Da operação, monitoramento, manutenção dessa rede. E estamos à disposição. Top. Agradeço aí também. E vamos ver se conseguimos passar aí um pouquinho do nosso dia a dia e dos benefícios aí do projeto, né? Legal. Faço um agradecimento especial também à Aderes, que nos disponibilizou esse espaço sensacional. E agradeço também a vocês que nos acompanharam até aqui, até o final. Muito obrigado a todos e até a próxima, nosso próximo podcast.